Olá, você que acompanha o Esporte Roma News. Muito bom estar de volta aqui fazendo os nossos programas aqui do Portal Roma News. A gente ficou um tempo parado por causa realmente da pandemia do novo coronavírus. Muita gente da nossa equipe de home office. Agora estamos voltando aos poucos, né? De acordo com que a pandemia vai avançando, de acordo também com as diretrizes da Prefeitura de Belém, do Governo do Estado. Então, hoje eu tenho o prazer de receber, nesse retorno do nosso programa, o presidente do Paysandu Esporte Clube, Ricardo Duque. Pô, Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bom contigo, cara? E aí, irmão, tudo bem, cara? Boa tarde. Para mim é um privilégio poder me comunicar com vocês, usar do prestígio e do programa de vocês, né? Sem dúvida nenhuma, de uma audiência muito boa, para poder me comunicar com os torcedores do Paysandu. Então, Ricardo, visto que a pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio o mundo do esporte, seja ele do futebol, basquete, todas as modalidades, né? Na Europa, a retomada do futebol, por enquanto, está sendo sem público. Como tu, como presidente do Paysandu, está lidando com essa possibilidade dos primeiros jogos serem sem torcida, e a gente não sabe como que vai ser o andamento da doença, de até o final do ano os jogos serem sem torcida. Como que está o planejamento do Paysandu nesse sentido? Bem, vamos lá. Primeiro, eu considero que não é uma surpresa. Na verdade, primeiro que não é uma possibilidade, né? É uma realidade. Nisso, o campeonato vai começar sem torcida. Nós, há 3 meses atrás, quando a gente fez o nosso planejamento estratégico, a gente previu isso. Então, até agora, as coisas estão acontecendo como a gente planejou. Eu até fui muito atacado há 3 meses atrás, quando eu dizia que o Campeonato Paraense não voltava em abril e maio, como se falava. Olha, não vai acontecer isso. A gente vai parar por um longo tempo, tá? Essa pandemia não é brincadeira, não tem por que Belém ser diferente de como foi em todos os lugares do mundo. Então, a gente desenhou um cenário, eu diria que alguns chamavam de pessimista, mas eu considero ele bem realista. Era que a gente só ia voltar em agosto a jogar o primeiro jogo de futebol e com o portão fechado por pelo menos 45 dias. Então, o nosso planejamento foi feito para isso. Então, a gente hoje está preparado para isso, quer dizer, pelo menos no sentido de planejamento. Naturalmente que a gente tem muitos projetos em execução para poder segurar pós-julho, porque a gente tem um planejamento já garantido até julho, mas quando começar em agosto, o mês de agosto, como a gente não vai ter bilheteria, ele vai ser muito diretamente relacionado ao que a gente vem fazendo agora em maio, junho e julho, prevendo agosto, em relação à construção de receitas alternativas. Então, não há surpresa com relação ao fato. Agora, de fato, mesmo você não sendo surpreendido, isso não significa que não é uma batalha dura, não significa que não é difícil. Ou seja, a gente sabe que vai ser uma batalha muito dura, estava prevista, estamos nos preparando para ela. Mas, sem dúvida nenhuma, será um período muito difícil. Com certeza, para todo mundo, né? E, assim, em todas as suas entrevistas, a gente tem acompanhado tu falando desse planejamento que o Paysandu teve, tu criaste um grupo para poder tocar, né, o clube sem, claro, evitando maiores dores de cabeça. Tu falaste de enxugar a folha de pagamento do clube com funcionários, administrativo, enfim, e depois programar esses 3 meses, né, criando receitas. O Paysandu fez essa venda de máscaras, de álcool em gel, e depois, com a volta do futebol, preparar esse retorno, né, gradual, assim, que é uma coisa que assim, a gente não sabe como que vai ser, infelizmente. Teve o aporte da CBF, né, já chegou, foi suficiente para vocês ou tem alguma previsão de mais alguma renda que vai chegar para o clube vindo da entidade máxima do futebol brasileiro? Não, já houve a ajuda da CBF, né? Foi uma ajuda que para o Paysandu, porque a ajuda da CBF, a gente tem que entender o seguinte: ela foi o que a CBF podia fazer. Então eu não estou criticando a CBF, né? Pelo contrário, sou grato à CBF por essa ajuda. A CBF entendeu por dividir igualmente entre os clubes da Série C. Eu também não tenho crítica com relação a isso. Sou solidário aos colegas da Série C, os clubes que estão lá também. Então, acho que, dito isso, é importante fazer essa introdução para colocar uma questão que é o seguinte: para o Paysandu, e essa é uma realidade bastante dura, e para o Remo, para o Santa Cruz, para o Vila Nova,
são clubes que têm uma folha maior, que têm um peso maior nesse campeonato, é uma ajuda que para a gente não contribui muito, porque a ajuda foi de R$ 200 mil. R$ 200 mil, para tu teres uma ideia, o Paysandu hoje, com a folha negociada, ou seja, com a redução de salário que a gente fez, está beirando em 350 mil. Uhum. Então, isso não paga uma folha do Paysandu, uma. Quando para outros clubes que disputam a Série C, que são clubes com folha menores, que são clubes mais modestos, que não tem pressão de torcida, esse valor paga, às vezes, até 3 ou mais folhas. Tem essa diferença de patamar, né? Então, isso cria, sem dúvida nenhuma, um desequilíbrio inicial. Ou seja, a gente tem clubes hoje que estão naquela história, né, de boa na Lagoa, que recebeu uma verba razoável. Eu não diria de boa na Lagoa, até porque realmente é uma maldade falar isso, porque está todo mundo passando por dificuldade, mas sem dúvida nenhuma, é um valor que faz muito mais sentido para quem tem uma folha muito menor e pouco sentido para quem faz uma folha maior. Então, na verdade, essa ajuda da CBF, na minha visão, ela acabou ajudando muito mais os clubes menores, e os clubes maiores não deixa de ser uma ajuda, só que ela é só uma composição a mais de receita. Ela não chega a ser significativa nem determinante para nada. Entendi. Foi um respiro, mas assim, não era o que vocês esperavam nem o que vocês precisavam para poder dar aquela aliviada realmente. Essa nossa conversa ia ser mais cedo, se tivesse uma reunião. Inclusive, queria agradecer aqui a assessoria de comunicação do Paysandu por ter mediado todo esse contato. E essa tua reunião seria sobre, já pensando na volta, no bem-estar dos atletas e de todos os funcionários do Paysandu, para fechar uma empresa que ia fornecer e executar os testes, né, em todo mundo que trabalha na Curuzu. Como que foi essa tua reunião com esse pessoal, Ricardo? Não, a reunião foi excelente. Na verdade, eu vou até dar em primeira mão, eu acho que ninguém tem essa notícia ainda, com a Porto Dias. Né, a gente apresentou um projeto de marketing para Porto Dias, e a Porto Dias a gente vai ampliar, é um projeto de comunicação que a gente está ampliando as entregas de marketing do clube, e ela passa a se responsabilizar pela realização de todos os testes dos nossos atletas em comissão técnica. Então, foi muito bem recebida pela Porto Dias o projeto, e creio que a gente bateu o martelo hoje. Então, agora é uma questão de tempo. Aliás, inclusive, a gente já deve usar parte desse teste na próxima semana. Então, isso fazia parte também do nosso projeto, faz parte de todo esse planejamento que eu venho falando, da gente fortalecer receitas, e, sem dúvida nenhuma, foi mais uma vitória nesse sentido. Esse é um passo importante, né, que todos os clubes têm que ter para poder ter essa retomada gradual. Já tem, junto com a comissão técnica, enfim, com esse comitê que tu criaste mesmo, uma previsão de retomada dos treinos, desses cuidados que vão ser tomados, ou o momento agora ainda é de muita cautela? Não, a gente já virou a chave, a gente está se preparando para o retorno, inclusive nossos treinamentos à distância já ganharam uma outra conotação, ela já não é mais um treino visando manutenção, é um treino visando fortalecimento para o retorno, e a gente vai anunciar muito em breve a data de retorno, muito em breve mesmo. A gente vai, inclusive, talvez até surpreender a expectativa. Durante a semana, a assessoria de comunicação do Paysandu tem mandado para a imprensa entrevistas com os integrantes da comissão técnica, enfim, departamento médico, e o André Ferreira, o preparador físico do Paysandu, né, falou que o ideal seria os clubes terem pelo menos um mês de treinamento antes do retorno às atividades. Acredito que esse seja o ideal que tu esteja pensando junto com o departamento médico e a comissão técnica, né? Não tem como, cara. Olha só, se tu imaginares, esse é o retorno mais imprevisível da história do futebol brasileiro. Nunca ninguém ficou, todos os clubes, 90 dias parados. Você, quando faz uma pré-temporada, você vem de uma recuperação de férias, onde o cara ficou no máximo ali 30 dias, que eles nem ficam parados. Normalmente são 30 dias que eles se cuidam, fazem as coisas, mas está lá se cuidando e tudo mais. Agora a gente está fazendo quase 90 dias de paralisação. Então,
A gente acompanhou também, tem acompanhado, por exemplo, o Campeonato Português que tu citaste, não sei se tu tem acompanhado, os jogos têm sido muito físico, né? Ou seja, a gente vê visivelmente esses atletas se entregando aí com praticamente no fim do primeiro tempo já, o jogo já começa a ficar travado, então os caras se arrastando. O Campeonato Alemão teve 8 contusões na primeira rodada, é um dado muito acima da média. Então, se a gente não tiver realmente 30 dias, que é o mínimo, para poder começar a colocar as coisas em ordem, é impossível imaginar qualquer tipo de retorno. Então, essa é uma posição que a gente já tem com relação ao campeonato estadual, naturalmente. Com relação ao campeonato brasileiro, a grande verdade é que a gente vai ser avisado. Então, com relação ao estadual, os clubes têm ascensão para poder definir, né? Ou seja, dizer quando vai voltar, se vai voltar, como vai voltar. Já na Série C, não. Você pode ser surpreendido a qualquer momento. Olha, decidimos que o retorno é dia 10 de julho. Então, a gente precisa realmente estar preparado. Eu imagino que deva estar voltando no final de julho, início de agosto. Entende? Mas esses 30 dias são fundamentais. Pode ter certeza disso. Falando um pouco mais agora, assim, pensando a longo prazo, né, que é o que tu tens batido na tecla desde sempre. O grupo está fechado para a Série C, normalmente depois em anos normais, né? Depois do Campeonato Paraense, os clubes dão uma olhada no elenco, fazem dispensas e contratações. Como que está o planejamento do Paysandu para isso? Vai chegar gente? Vai ser gente? Cara, sendo bem direto contigo, bem transparente, a gente tem que se adaptar ao novo normal. O campeonato vai se adaptar agora, se tem novas realidades de mercado. Primeiro tem uma realidade financeira. Então, se você mesmo já está imaginando que a gente vai ficar tanto tempo sem portões fechados, isso vai te impor restrições financeiras. Então, isso é uma incógnita. Paysandu tem condições de transformar o seu potencial de torcida em potencial financeiro, em realidade financeira. Coisas que outros clubes menores da Série C não têm, porque não tem escala de torcedor para você escalar a receita de sócio-torcedor, por exemplo, de outros produtos. Então, a gente tem uma porrada de si aí nesse caminho, sabe? Eu não gosto muito do negócio de si, mas o cenário é esse. Então, por exemplo, se a gente obtiver sucesso, perfeito, nos programas que estão à disposição, se o torcedor entender que agora, mais do que nunca, depende dele de fazer o sócio-torcedor, a gente vai ter condições de fazer melhores contratos, contratar novos atletas. Eu acho que o mercado vai cair um pouco. Então, também você vai ter a possibilidade de repente, umas peças que vão ter uma desvalorização natural de mercado, que vão estar mais acessíveis para a gente. Então, isso é uma peça no tabuleiro. Eu acho também que a gente tem que se adaptar ao novo normal, que devemos prever uma quantidade grande de contusões, perfeito? Então, acho que essa gestão de contusão e de reposição ela vai ser muito importante para você ter uma largada interessante no campeonato. Isso, naturalmente, aliado também à possibilidade de você poder perder atletas por Covid. Você tem uma contaminação e isso tirar um atleta teu por algum período, isso aponta para a possibilidade, para a necessidade de você ter um elenco maior do que você estava planejado. E ainda tem uma outra situação que é importante a gente colocar. E eu vejo pouca gente falando sobre isso, tá? É um tema muito interessante. A FIFA e a CBF já anunciou que vai seguir, sacramentou as 5 substituições para essa temporada. 5 substituições, irmão, ela muda um jogo. Ela traz uma dinâmica para o jogo totalmente diferente do que você estava acostumado. Taticamente, inclusive, não é só fisicamente, não. Você muda uma posição tática com uma mexida só, de uma forma muito agressiva, se você quiser. Então, para isso, você também vai ter um banco de reserva maior. Então, veja bem, você também precisa, para se adequar a essas alterações do futebol, também de um elenco maior. Então, tudo aponta
para uma necessidade de um elenco maior. Então, obviamente que isso muda a tua forma de entender o campeonato. Agora, isso também vai estar ligado com a tua realidade financeira. Então, são dois pesos que precisam se equilibrar. A necessidade de um elenco maior. Eu não estou aqui falando que o elenco é desqualificado, que ele tem que ter maior qualificação. Estou dizendo que o elenco vai precisar de mais peças para se adequar a esse novo normal. Só que isso vai te impor um custo. E você está sem torcedor, você está sem bilheteria. O nosso sócio-torcedor vai ter que acompanhar esse ritmo. Então, agora é uma quebra de braço e um jogo de equilíbrio que vai determinar essas questões. Tá certo. Visto a experiência que o Hélio dos Anjos tem na profissão, já no mundo do futebol, como vem demonstrando ter mesmo no Paysandu desde o ano passado, ele pode ser esse braço direito, pode ser o cara ideal mesmo para conduzir o Paysandu dentro de campo, no aspecto tático e técnico ao longo desse ano? Olha, os números do Hélio são impressionantes, né? Eu não gosto nunca de personificar as coisas. Então, eu digo assim, vamos dizer, essa era em que o Hélio dos Anjos está com a gente. Aí eu quero dividir isso com todos os profissionais da comissão técnica, passando pela gerência de futebol, diretoria de futebol, a parte de análise de desempenho, a turma, os auxiliares técnicos, nós temos 2 auxiliares técnicos, o Marcelo e o Guilherme, a próprio pessoal da fisioterapia, fisiologia e área médica. Eu não sei se vocês têm isso no Farol, o Paysandu não teve uma contusão esse ano. A gente passou todos os jogos com os jogadores à disposição. Então, eu acho que esse conjunto de força ele funcionou muito bem. O Paysandu, ano passado, ele teve, se eu não me engano, 5 derrotas só, sendo que na era dos Anjos, apenas uma, que foi para o... Se eu não me engano, foi para o... A gente só perdeu o jogo contra o Cuiabá. Vou lembrar que teve outro. Na final da Copa Verde, né? Na final da Copa Verde. Perdemos um jogo esse ano para o Castanhal. Então, eu inclusive, eu nunca parei para medir isso, mas eu acho que se a gente pegar a quantidade de derrotas por jogo, é uma performance muito interessante. É um time que teve problemas de definição, na minha visão, ou seja, de não ter competência na hora certa para definir um jogo, para definir aquele último minuto, para definir o jogo decisivo, sabe? Você se concentrar em empurrar a bola para dentro. Então, eu acho que isso faltou, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente construiu uma... O mais interessante é o seguinte, o Paysandu construiu uma identidade de jogo. O Paysandu hoje joga da mesma forma como ele joga dentro de casa, ele joga fora de casa. A última derrota para o Paysandu fora de casa foi em maio do ano passado, contra o Boa, uma derrota com o Léo Condé, inclusive, pela Série C. Foi um jogo muito atípico nosso, que a gente fez ali, se não me engano, 4 jogos em 15 dias, mesclou com jogos do Internacional. A gente fez 3 jogos fora de casa seguidos, depois a gente pegou, se não me engano, foi Volta Redonda, Internacional, Boa, voltou para jogar com o Internacional, e aquele jogo foi muito atípico. Se não me engano, a gente perdeu os 2-0. E essa foi a última derrota do Paysandu fora de casa. O Paysandu tem jogado fora de casa, agredindo o adversário, procurando o gol. Você não vê mais o Paysandu substituindo para segurar jogo. A gente está ganhando o jogo de 1-0 fora de casa e a mexida não é mais colocar um zagueiro para segurar o jogo, bota outro atacante, procura o gol. Então o Paysandu tem hoje, ele tem uma identidade de jogo, é o que a gente está chamando de DNA de futebol. Está construindo um DNA que ele, inclusive, tem potencial para ser maior do que a comissão técnica. Ou seja, se amanhã a nossa ideia é formalizar esse DNA de futebol para que em algum momento a gente tenha, quando acontecer, porque isso acontece sempre uma troca de comissão técnica, o Paysandu manter o seu estilo de jogo. Então, nesse sentido, sim, e tem muito dedo do Hélio dos Anjos, sim. Ele realmente é um profissional diferenciado, tanto ele como a sua equipe técnica, a sua comissão técnica. Vou fazer uma pergunta aqui que já estava na nossa pauta, mas também o internauta mandou para a gente, o Igor Fernandes. Inclusive, Igor, muito obrigado pela participação. Ele pergunta como que está a situação do centro de treinamento, se tem alguma previsão para conclusão, de entrega de alguma parte do centro. Eu sei que a primeira etapa de obras foi concluída, né, aquela parte de supressão vegetal. E como que está a situação do centro de treinamento do Paysandu, que é um sonho, foi sonhado por muito tempo e agora está tomando corpo, está tomando forma na tua gestão, né?
Não na minha gestão. Eu queria ser justo para dizer o seguinte: na verdade, o CT ele já vem sendo desenhado há muito tempo. Por exemplo, na gestão passada do Sérgio Serra e depois assumida pelo Tony Coceiro, eles tiveram um trabalho invisível, e esse é um trabalho que, lamentavelmente, acaba não aparecendo, que é um trabalho fundamental, porque a gente estava numa área de proteção ambiental, e você não tem ideia da burocracia que é para você tirar uma planta do lugar de lá. Então, a gente precisou vencer uma série de licenças, tanto na CEURB, quanto na SEMA, quanto enfim, são várias licenças municipais, estaduais, se não me engano, até federal, para a gente poder colocar tudo em ordem e começar o trabalho. Então, eu não quero ser marcado como assim, o presidente que, finalmente alguém resolveu botar um trator no CT. Isso é muito injusto, porque, de verdade, esse período que ficou parado, a gente precisou vencer uma etapa invisível, que é essa etapa de documentação, que ela é muito burocrática e muito trabalhosa. Bem, dito isso, a gente... então, não é a minha gestão. Isso é um projeto de longo prazo que está sendo tocado. A gente finalizou, então, portanto, como tu falaste, a primeira etapa. A segunda etapa já começa a semana que vem, que é a gente abriu duas frentes. Tá? Uma vai ser o parque ambiental, onde vai ser uma área que a gente vai disponibilizar para o torcedor. É como se fosse uma espécie de um pequeno clube com áreas de convivência para família, criança, trilhas ecológicas, etc., que é um aproveitamento, na verdade, de uma área que a gente é obrigado a preservar, porque é uma área de preservação. A gente tem 30 mil metros quadrados que a gente foi obrigado a preservar. Falei, bem, já que a gente já preservar, por que a gente não utiliza isso para ter uma área de convivência com os sócios? Então, realmente isso não estava no projeto e está sendo tocado. Isso vai ser entregue esse ano, com certeza. Bem, um campo de futebol, eu garanto que a gente entrega esse ano. Um campo de futebol vai ser entregue esse ano. Mas se as coisas continuarem como estão, por exemplo, a gente recebeu agora o apoio do Van Dijk, né, que é um cara fundamental nesse processo, porque ele também tem uma força durante a torcida para chamar o torcedor para fazer doação. Ele também, como ex-parlamentar, ele tem condições também dos contatos que ele tem com empresários, empresas que são amigas do Paysandu, que confiam no Van Dijk, também para poder fazer doações importantes. Então, ou seja, a gente está criando cada vez mais musculatura para acreditar que a gente consegue entregar mais de um campo. O certo é entregar um campo. O quase certo são 2 campos. E o sonho são 3 campos. A gente vai batalhar. O que o torcedor pode entender aí é o seguinte: a gente está trabalhando duro demais. Hoje mesmo eu estive no CT. A gente está trabalhando diariamente nesse sentido, perfeito, para poder, porque não há dúvida que o CT coloca o Paysandu em outro patamar de futebol. Esse é um sonho não só da diretoria, é do conselho, é da diretoria, é da imprensa, porque a imprensa quer ver o Paysandu, quer ver o futebol paraense decolando, não tem dúvida que é um exemplo que poderá motivar outros clubes, e sem dúvida nenhuma é um sonho de 2, 3 milhões de torcedores. Então, a gente tem a consciência disso, sabe que é o grande projeto do ano, e a gente vai honrar a torcida com essa realização. Beleza, Ricardo. Essas eram as perguntas que a gente tinha batido aqui antes com a produção. Eu queria agradecer a tua presença e pedir para que tu deixe um recado para a torcida bicolor, que está aí, assim como todos os torcedores do mundo inteiro, esperando para ver os seus times de volta em ação, dentro de campo, né? Enfim, deixa um recado para a Fiel aí, de quais são esses próximos passos, e que espero que a gente da imprensa, a gente que trabalha com esporte também, sente muita saudade de ver os times atuando, de trabalhar diretamente. Nessa época de Covid, todo mundo teve que se dividir para fazer a cobertura de um acontecimento mundial. Enfim, deixa o teu recado aí para a torcida, que a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Bem, agradecendo, então, portanto, aí a oportunidade de conversar com vocês, eu queria encerrar conclamando e convocando, na verdade, a torcida do Paysandu a se integrar e interagir com esse momento. É um momento de convergência. Perfeito? Peço para que a gente não caia na armadilha agora, perfeito, eleitoreira, que infelizmente assombra o clube no momento mais dramático da história do futebol mundial. É importante que todo mundo entenda que o Paysandu,
como qualquer outro clube do Brasil e do mundo, está atravessando um momento delicadíssimo. Eu acho que quando acabar esse período, nós vamos ser divididos entre as pessoas que fizeram algo para ajudar, entre as pessoas que observaram a distância e entre as pessoas que atrapalharam, perfeito? Nesse momento dramático. E aí você vai ter que escolher que história você vai contar, que história você vai contar, que história o torcedor vai contar. O Van Dijk resolveu contar uma história linda, ou seja, ele hoje passa a se integrar, perfeito, no rol desses torcedores, dessas pessoas, na verdade, que decidiram trabalhar, convergir e empurrar o Paysandu para frente. Então, eu peço que o torcedor do Paysandu, que é um torcedor maravilhoso e gigante, perfeito, entenda o momento e faça o que puder. Se cada um puder cada um fizer o que pode, o Paysandu vai atravessar esse período com muita dignidade e, sem dúvida nenhuma, com muita força para contar uma história linda no final. Então é isso, Ricardo. Muito obrigado. Agradeço a tua presença. Agradeço também novamente a assessoria de comunicação do Paysandu Esporte Clube que intermediou esse debate, essa conversa. Gente, esse foi o Esporte Romanês dessa semana. Semana que vem a gente volta. Saúde para todo mundo e até lá.